Então aí só algumas fotos emblemáticas da estaca. A pressa-ancoragem ela foi concebida com 5 preocupações básicas. Esbelta, ela tem um diâmetro muito pequeno, cerca de um diâmetro nominal de 11 centímetros, mais ou menos, com a preocupação de se fazer uma perfuração bem esbelta também para facilitar. Ela tem a sua armadura toda blindada, toda protegida. Tá. Ah, ok. Ela tem a sua armadura também toda protegida, blindada. Ela é reinjetável, ou seja, ela é uma fundação, quando o doutor Ari disse que a gente nunca perdeu uma presso, justamente por conta dessa capacidade. Ela é reinjetável. Então, se você testar a estaca e por algum motivo ela não atender a carga, você vai e faz novas injeções. Ela é flexível e ela tem um ensaio muito rápido. Então, nessas características, a primeira dela é a esbeltez. A presso é basicamente concebida pela resistência da massa de aço utilizada. Então, vocês estão vendo ali, ó, fios. Ela é composta por fios de aço, um aço chamado RB145. É um aço voltado para concreto protendido, de 9 milímetros de diâmetro. Imagina, 9 milímetros de diâmetro. Cada aço desse, no cálculo, ele entra na carga de trabalho ali da estaca com 4,5 toneladas. Então, você vai dimensionar a estaca, se você tem 90 toneladas, eu coloco a quantidade de fios necessário para chegar, já que eu já tenho a capacidade de carga de cada fio. Então, nesse caso aqui, para 90 toneladas, 21 fios. 70 toneladas, vou baixando os fios. Mas o diâmetro dela continua o mesmo, porque eu coloco mais ou menos fios dentro de um espaçador já pré-determinado. Ela é totalmente protegida, tá vendo aqui a gente chama isso de bainha metálica. Então, depois de colocá-la dentro do furo, vocês vão ver a estaca descendo, ela já está toda pronta aqui, ó. Toda pronta dentro, vocês lá fora, quando a gente for mostrar a estaca, ela está toda protegida por essa bainha contra a corrosão. Porque imagina uma estaca que tem um fio de 9 milímetros se eu tiver problema de corrosão. Então ela é toda blindada. E muitas vezes, né, Marcelo talvez pode até dar caso, Edmar, não sei, mas muitas das estacas que estão aí hoje no terreno, se você escavar é perigoso você não achar mais aço, né? Porque a corrosão já acabou com o material. Na estaca pressa-ancoragem, nós temos essa vantagem. Ela é protegida. Você utiliza essa bainha corrugada para proteger, ela envolta depois com calda de cimento, entre o fio e a bainha, depois vai tudo cimento em volta. Então ela fica mais uma vez protegida. E durante a injeção da estaca, eu vou mostrar no modelo aqui, essa fita metálica, porque isso aqui parece ser rígido, mas ela é uma fita. Então, quando vier a pressão nessa região, ela abre, o cimento sai através de uma válvula de borracha. Aqui, ó. Essa válvula de borracha, ela está aqui dentro também, ó. Quando a gente injetar aqui dentro, isso tudo abre, o cimento comprime o terreno, depois que para a injeção, a válvula volta ao local e o terreno fica comprimido. Então, no processo de reinjeção, ó, nós fazemos a reinjeção por esse tubo PVC que vai por dentro da estaca. Ele fica liberado. Então, eu lancei a estaca dentro do furo, eu entro com o obturador por dentro desse tubo, paro na válvula de borracha, isso a 20 metros, 15 metros, porque existe uma válvula de borracha para cada metro de estaca, e vou injetando, e vou rompendo essa válvula de borracha, e o cimento começa a sair e empurrar o terreno existente. Quando eu paro de injetar, essa válvula que abriu, é como um manchão de bicicleta, né? Quando ela abre, quando você para de injetar, esse manchão volta, o cimento tende a voltar por onde veio, mas não dá mais porque a válvula tapou. Com isso, a carga é mantida no terreno, o que não acontece muitas vezes com estacas, outras estacas como a raiz, que eles falam que dão pressão, mas quando para a pressão volta, não existe válvula que interrompa, a pressão não é mantida no terreno.
Então, com a pressa-ancoragem, na questão do tratamento, viu? Esqueci seu nome, Alexandre, né? Na questão do tratamento de terreno, Alexandre, quando a gente injeta e o cimento vai pressionando o terreno, um terreno que é de meio quilo por centímetro quadrado, ele vai virar 1 quilo, vai virar 1,5 kg, porque eu tratei. Se tem uma estaca em cada bloco, em cada lajota do piso aqui, essa região vai ficar toda tratada, vai virar um grande bloco tratado. Então, se a tensão do terreno era meio quilo por centímetro quadrado, hoje, se eu precisar usar uma tensão, vai virar 2 quilos ou mais, né? Isso pode ser feito através de uma prova de carga para achar qual a tensão que você acha. Olha só, gente, essa foto é recente. Ela tem mais ou menos 1 mês que nós fizemos, executamos essa fundação. Olha onde nós tivemos que entrar para botar uma estaca. E a pressa-ancoragem, olha só, fazendo essa... Oh, desculpa. Fazendo essa curva aqui, ó, para descer a estaca. Qual outra fundação nós conseguiríamos fazer isso? E uma carga aqui de acho que de 70 toneladas, se eu não me engano. Essa flexibilidade, ela facilita grandes projetos. Isso aqui é uma mineradora grande, né? E um reforço urgente para a troca de eu acho que é de uma britagem, né, Edmar? E precisava reforçar, e a solução encontrada foi a pressa-ancoragem. Isso com as estruturas todas ao redor. A gente entra com a estaca fazendo... Vocês vão ver essa cena aqui hoje, lá fora. Nós vamos descer a estaca. O pé direito, para mim trabalhar, nesse caso aí, foi 2,5 metros. Ou seja, se eu quiser reforçar esse prédio aqui agora, entrar com a pressa-ancoragem pela porta e descer a estaca aqui para fazer o reforço, eu consigo. Outras fundações já não teria jeito. Aqui o professor Ari já falou, né, a rapidez de um ensaio. Você simplesmente pega uma fogueira de dormente, que a gente chama, espalha ali, já põe o macaco e puxa a estaca e testa ao arrancamento. A gente acredita que se o arrancamento ele aguentou, se uma estaca for a compressão, muito mais a compressão ela vai suportar. Olha essa foto aqui. Essa foto é do Minas Tênis Clube. A fundação... Quem conhece o Minas Tênis Clube aqui? O Minas, ele fica uma entrada na Rua da Bahia e a outra na Rua Espírito Santo. Tem uma diferença aí de 15, 20 metros, né, de altura, de distância. O que aconteceu? Vale a pena contar. A obra precisava ser arrasada na Rua Espírito Santo. E tinha toda essa terra até a Rua da Bahia. O projeto estava ficando inviável por causa da demora da retirada da terra, da escavação. A solução que nós demos foi: vamos fazer as estacas a partir da Rua da Bahia, ganhando tempo com a execução da fundação, enquanto vai sendo escavado. E as fundações vão sendo executadas. Então, na Rua da Bahia a gente furava 15 metros, mais a metragem da estaca queria ficar. Quando a escavação tivesse pronta, a fundação já estava pronta. Eu vinha aqui simplesmente cortava a estaca e já estava arrasada lá na Rua Espírito Santo. Com isso, me deu a oportunidade de ver a estaca. Olha aqui o diâmetro que ela fica. Isso aqui foi cortado, não ficou, porque a estaca foi arrasada aqui embaixo. Mas olha a injeção, o que faz com a inércia, com o diâmetro da estaca. Então, ela pode chegar a 30, 40 centímetros pela quantidade de injeção que você vai dar. Esse terreno, Alexandre, ele foi todo tratado, até para escavar depois foi difícil. Porque... E aí, o que acontece? Mostra como que a estaca... Vocês vão ver lá na parte prática, como se diz, é como se fosse uma fita, uma grande linguiça, né? E ela vai maleável, ela vai entrando no furo. A pessoa, ela olha a estaca e fala assim: ah, mas essa estaca aguenta 90 toneladas, mas é essa estaca dentro do terreno. Então, a importância, né, das injeções laterais, tanto é que a gente não considera resistência de ponta. Por isso que as estacas pressa-ancoragem são menores do que as outras. Por quê? Eu não preciso de um terreno
vamos dizer, sólido, resistente para me ancorar a estaca. Eu ancoro lateralmente. Ok? Aqui é uma fórmula simples para a gente calcular o diâmetro que ela fica no terreno. Se eu sei quanto de cimento que eu vou injetar, pego a área, o volume e o comprimento, eu chego no diâmetro que eu quero chegar. Então aqui eu fiz uma conta dentro do padrão nosso, que é injetar 1,5 saco de cimento por metro. Ela vai ficar, na matemática, com 28 centímetros. Se eu injetar mais, eu chego a 30, 40. E outra, se eu precisar voltar depois de um bom tempo e fazer uma nova injeção, eu aumento ainda o diâmetro dela. Olha como que ficou. Outra dúvida que muita gente, às vezes quando a gente vai em consultores, projetistas, mas a pressa-ancoragem não é normatizada. Por que não é normatizada? As pessoas acham que o nome comercial é o que manda. Quando você vê estaca hélice, estaca raiz, são todos nomes comerciais. As normas, elas vão tratar das situações que a estaca oferece. Então, aqui eu mostro, né, as características que a norma exige e tudo que a pressa-ancoragem oferece. Então, ela é moldada em loco, ela tem que ser feita uma perfuração rotativa ou rotopercussiva, ou seja, você pode furar ou com água ou com ar comprimido. Hoje, a maioria dos casos, a gente fura com ar comprimido, né? Porque você faz menos bagunça, né? Vamos dizer assim. E água hoje é um negócio muito caro, né? Em situações, a questão ambiental pesa muito. Ela tem, a norma pede que ela tem que ser armada, tem que ser injetada com tubos manchetes, tem que trabalhar com tubo lateral, ou seja, a pressa-ancoragem atende todos os itens, certo? Já houve, nos tempos áureos, todos nós, eu, Edmar, que antes de vir para a Soegel, nós somos oriundos da Tecnosolo. E a Tecnosolo foi a firma que gerou as outras firmas de geotecnia, vamos dizer, quase todas. Nós trabalhamos muitos anos lá. Era tão forte, vamos dizer, a Tecnosolo na época, que ela era uma empresa tão dominante no mercado, que a norma era ela que fazia. O que acontecia? Existia uma norma da pressa-ancoragem. Depois, com o tempo, ela ficou, como é uma firma que não tinha muito marketing, conceitos de marketing, de expandir a Tecnosolo, porque ela era a prospecção em relação à solução era reativa, ou seja, ela não precisava nem ir atrás do mercado, o mercado ia atrás dela, ela não preocupou mais em manter a norma. Mas, então, hoje não tem uma norma específica para a pressa, mas já houve. Mas ela hoje, dentro da norma, a 6122, que foi atualizada em 2019, ela atende o anexo M, todos os itens que ela precisa para ser projetada. Essa foto aqui, ó, ela é emblemática. Está vendo aqui um lingote aquecido? Nós precisávamos reforçar essa estrutura, mas não podia parar a operação. Então, colocamos uma pequena sonda em cima de um vagonete. Aqui, ó, aqui tem uma pressa. A gente fazia a perfuração ao lado aqui. Quando o lingote passava, saía o pessoal, ficava só a máquina e descia a estaca. Então, nós já fizemos dezenas de casos assim, sem parar a operação e permitindo que o reforço no local acontecesse. Então, aqui aí eu mostro algumas vantagens da pressa. Ela é blindada, tem uma armação especial. Indiretamente, nós fazemos uma investigação geotécnica. Eu não sei se os projetistas, os consultores aqui, vocês têm tido problemas com sondagem. Sondagem hoje virou um assunto terrível. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma estaca que eu furo com um diâmetro pequeno, indiretamente eu estou fazendo uma investigação do terreno. E eu posso aferir a sondagem, falar, ó, a sondagem não está batendo. Olha, essa sondagem está falando aqui que ia ter matacão, não tem matacão. Essa última obra, né, Edmar, que fizemos agora, aconteceu isso. Não previa um matacão, de repente pegou um matacão. Num solo mole, de repente aparece solo mole. Então é outra vantagem você ter uma fundação desse tipo. Ela trabalha com sistema de válvulas localizadas. Nós tivemos uma situação, gente, vocês não vão acreditar.
falando de reforço de terreno, isso é coisa muito antiga, tá? Um shopping nos chamou para fazer novo reforço na fundação. E ela tinha sido feita em pressão-coragem. O que nós orientamos? Espera aí, não faz a fundação ainda não. Prospecta a pressão-coragem existente no bloco, que já tinha sido feita há alguns anos. Se ela estiver no local que foi projetado, é só abrir lá, chegar no tubo PVC que eu mostrei para vocês e injetar de novo no terreno para melhorar a capacidade de carga. Dependendo, você não precisa reforçar. Foi feito isso, reforçou mais a região e não precisou reforçar o terreno com novas estacas. Agora, isso tem que estar de acordo com o as-built bem feito, né, que é a estaca existente. A gente sempre deixa o tubo PVC liberado. Então, são situações que outras estacas não vão fazer. Então, hoje, as vantagens em relação a uma raiz com preço muito competitivo, muito parecido, são muito grandes a favor da pressão-coragem. Como o doutor Ari falou, ela tem uma capacidade de carga, capacidade de suporte muito grande ao esforço horizontal. Vou dar um exemplo para vocês aqui, uma estaca hélice. Vocês já viram executar a estaca hélice? A estaca hélice é aquele cacete de estaca, né? Aquela coisa grande demais. E ela tem os estribos, mas você não consegue colocar os estribos na estaca toda, porque ela não consegue. Senão você estraga toda a armação, porque lança o concreto primeiro, depois vem a estaca. Não dá para colocar os estribos. E os estribos são os que compõem a armadura que combate o esforço horizontal. Certo? Se falta estribo, a estaca não trabalha toda ao esforço horizontal, ela está faltando. O que acontece? Tem que colocar mais estacas dentro do projeto, daquela base, para ela suprir a necessidade da carga horizontal. Como a press trabalha, você pode furar inclinado, você vem com o esforço horizontal, quando ela chega na cabeça da estaca, ela decompõe numa componente a tração e outra a compressão. O que acontece? Toda a armadura da estaca trabalha no esforço horizontal. Eu faço, então, blocos bem menores do que os blocos que nós temos encontrados aí, com referente a outras fundações. Agora, se um projeto já começa assim, a vantagem é muito grande, porque você vai ter menos forma, menos armação, porque o bloco é menor. Então, isso que nós estamos tentando mostrar para os técnicos, para os responsáveis pelos projetos, a diferença de já entrar. A press muitas vezes começou para recuperar outros projetos. Mas se você já projetar assim, o ganho é muito grande. Aqui eu já falei das fundações convencionais, né? As pressões de injeção, por causa da válvula, como eu mostrei, você abre a válvula, injeta o cimento. Se a válvula fecha, a pressão fica mantida. Ela é 3 a 5 vezes maior do que a pressão quando não tem válvula. Então, quando você reforça o terreno, você tem de 3 a 5 vezes mais do que simplesmente injetar ou lançar cimento dentro do terreno, ou por outra fundação qualquer. Muitas vezes nós fazemos a execução da fundação e, simultaneamente, o terreno é tratado. O cliente está levando 2 soluções de uma vez só. Isso faz muita diferença. Os equipamentos de perfuração são compactos, vocês vão ver um equipamento de perfuração aqui, né? Eu consigo entrar com equipamentos igual nós estamos falando dentro dessa sala, né, e fazer fundações com espaço pequeno, consigo chegar nas quinas, consigo chegar onde eu precisar. As perfurações, em quase todos os casos, podem ser a seco, com ar comprimido, então já não dá mais aquela lamaiada que dava antigamente, né? Já melhorou bastante, né? O ensaio a tração é simples. Os comprimentos da estaca, por ela trabalhar por atrito lateral, são sempre menores do que outras estacas, do que uma estaca raiz, por exemplo, porque considera-se atrito lateral, despreza a ponta. Caso, na hora de fizemos a estaca, fez um ensaio na estaca e ela não resista, você vai e faz uma nova etapa de injeção e faz o teste novamente. Se for outra estaca, bau-bau, se ela não resistir.